Bom, vamos lá então, podemos iniciar? Liberado aqui, né? Bom, acho que sim. Vamos lá, pessoal. Primeiro, super bom dia. Sou professora Ana Carolina, tá? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho do meu mini currículo. Sou professora Ana Carolina, sou professora de Direito Processual Civil e, além de professora de Direito Processual Civil, eu tenho aí todo o meu foco de estudo, meu mestrado em Direito Processual Civil e, mais do que professora, mais do que estudante do Direito Processual Civil, assim como os senhores, eu sou atuante também, eu sou advogada, então eu tenho escritório, eu também atuo e sei como que funciona a prática, né? E essa nossa aula aqui é uma aula focada nos aspectos práticos, né? Vocês já tiveram aspectos práticos com o professor Peguini, eu digo aspectos práticos materiais, e comigo nós vamos trabalhar os aspectos práticos processuais, o que de fato nós encontramos no dia a dia da advocacia e o que de fato nós temos na legislação e que nós temos na jurisprudência. Então, o foco aqui é a gente ter uma aula bastante prática dos elementos envolvendo divórcio e separação, tá certo? Então, só para a gente organizar a dinâmica da nossa aula, pessoal, eu vou seguir mais ou menos a mesma dinâmica do professor Peguini, que vocês já tiveram as aulas anteriores. Então, eu vou fazer a exposição, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui a exposição que a gente tem na legislação, o que nós temos em resolução. Eu vou trazer também reflexões de jurisprudência e, ao final, tá? Eu vou abrir para que a gente possa trocar experiências e aí dúvidas de vocês. Então, vou deixar para o final da aula para eu conseguir finalizar todo o conteúdo, porque pode ser que eventual dúvidas que vocês vão tendo, né, que vocês vão trazer para a gente discutir aqui, eu vou acabar abordando na aula. Combinado? Podemos, então, iniciar aqui? Bom, olha só, quando nós falamos, né, aqui em aspectos processuais de divórcio e separação, obviamente, né, tem que existir aqui um relacionamento entre as pessoas e que essas pessoas não têm mais condições de manter este relacionamento. Inicialmente, né, hoje, no nosso dia a dia, a separação já não é muito mais comum, porque quando o cliente nos procura, nós geralmente já entramos direto com o divórcio. E o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês é de que, será que ainda há, de fato, a possibilidade de nós termos a separação? A separação ainda está prevista no ordenamento? Sim, ela está prevista, não é mais muito utilizada, tendo em vista alterações que nós tivemos na legislação. Como assim, Carol? Olha só, pessoal, se nós pegarmos, né, todo o passado, se nós pegarmos o histórico propriamente do que nós temos, né, a respeito de separação e divórcio, o casamento era uma instituição que não existia a possibilidade, né, anos atrás, de se ter dissolução. Nós tivemos um primeiro movimento lá em 1977, em que falou, olha, não sendo mais possível as pessoas conviverem, vamos ter primeiramente a separação. E aí você precisaria ficar 5 anos separado para depois, então, ter de fato a dissolução do casamento. Nós tivemos, em 88, com a Constituição, uma alteração desse lapso de tempo. E aí o que nós tínhamos era, ficava separado por um período reduzido, e depois nós íamos ter o divórcio. Então, caiu drasticamente destes 5 anos, né, para depois ser o divórcio. Mas isso acabou. E em 2010, nós tivemos uma emenda constitucional, que é a emenda número 66 de 2010, em que autoriza nós termos o divórcio direto. E em razão desta alteração, desta possibilidade de se ter esse divórcio direto, é que hoje, no dia a dia, nós advogados, quando alguém nos procura, nós não oferecemos primeiramente a separação e depois o divórcio. A gente acaba indo já diretamente ao divórcio, por ser algo que hoje nós podemos fazer direto. E quando o cliente nos procura, aquela relação ali, né, entre eles, não é possível mais manter. Então, hoje nós temos a possibilidade de se ter o divórcio direto, tá? E aqui, considerando toda essa evolução que nós tivemos no histórico
da questão procedimental, nós tivemos também recente aí a própria possibilidade do divórcio online, né? Nós conseguimos hoje, inclusive, fazer divórcio sem a necessidade das partes comparecerem ali propriamente em um cartório, na possibilidade de se fazer um divórcio extrajudicial. Foi algo que veio com a pandemia, mas algo que vai ficar, que faz parte, né, aqui propriamente da nossa evolução. Então, se nós pegarmos, né, todo o histórico, primeiro, antes de se divorciar, tinha que ficar separado por 5 anos, esse tempo reduziu, agora pode-se fazer divórcio direto, e agora pode-se fazer, inclusive, divórcio online, sem a necessidade das partes se encontrarem ali presencialmente. Então, essa é uma evolução, né, que nós tivemos a respeito do assunto que nós vamos aqui abordar. Muito bem, sabendo que eu posso ainda ter a separação, mas que ela não é tão utilizada, e a separação consiste apenas, né, você ter de fato ali, as pessoas elas não estão junto, mas elas estão impedidas de ter um novo casamento quando elas ficam na condição de separadas, tá? Agora, quando eu já tenho o divórcio, eu já tenho desimpedimento para um novo casamento. Então, ainda existe, tá, essa questão da separação, mas que ela não é muito mais utilizada, e a gente vê no dia a dia a questão indo já direto para o divórcio, que faz parte de toda esta evolução que nós tivemos. E quando nós recebemos o nosso cliente, o primeiro ponto, né, que nós temos que ponderar é esse divórcio, um divórcio litigioso ou consensual? Essa é a primeira análise que nós temos que fazer. Por que é a primeira análise? Olha, sendo litigioso, a hipótese do divórcio extrajudicial, que é aquele que nós fazemos por escritura pública, em cartório, que é muito mais rápido, ela já fica descartada, porque eu não posso ter divórcio litigioso em cartório. Esquece. Então, essa é a primeira, vamos dizer, né, análise que nós temos que ter. Se o divórcio vai ser litigioso ou consensual. Sendo litigioso, está descartado a possibilidade de nós termos um divórcio extrajudicial, um divórcio em cartório. Não, Carol, eu sou Ana Carolina, mas o pessoal me chama de Carol, então vou fazer aí, ao longo da nossa aula, vocês vão ouvir Carol. Não, Carol, não é litigioso. Opa, não sendo litigioso, já me abre aqui a oportunidade de eu oferecer para o meu cliente nós resolvermos esse divórcio ou esta separação também, né, pela via extrajudicial. Pela via extrajudicial consiste de nós fazermos este divórcio em cartório. Mas, Carol, peraí, são todos os divórcios que eu posso fazer em cartório? Ou será que tenho regras a observar? Pessoal, sim, nós temos regras a observar. Por quê? Para que se faça um divórcio em cartório, o próprio Código de Processo Civil, ele me autoriza, tá? E isso faz parte também de um movimento que nós temos na nossa legislação, que é o movimento de desjudicialização dos problemas aqui do nosso ordenamento. Então, tirar questões do Poder Judiciário para que a gente possa auxiliar o Poder Judiciário a não ser tão moroso, né? Então, fazendo parte deste movimento de desjudicialização, nós tivemos a possibilidade do divórcio extrajudicial e que o próprio Código de Processo Civil, ele veio me dizer isso. No entanto, o Código de Processo Civil, ele me diz que para que nós possamos ter esse divórcio extrajudicial, esse divórcio em cartório, existem requisitos a serem observados. Quais são estes requisitos? Olha só aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho mais o meu material. A gente tem no artigo 733 do CPC, de que não havendo, né, nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública o divórcio e a separação ou a extinção consensual de união estável, tá? Então, a gente tem esta possibilidade, esta previsão na própria legislação processual civil. E aí é interessante
que o próprio parágrafo 1º vem me dizer que esse divórcio será realizado por uma escritura, tá? É uma escritura pública, e que essa escritura, ela não depende de uma homologação judicial, e essa escritura, ela vai constituir um título hábil para qualquer ato de registro e bem como para levantar importâncias constantes em instituições financeiras. Vai ser realizado extrajudicial, vai precisar de advogado? Sim, precisa ter a assistência de advogado, tá bom, pessoal? Então, o advogado vai participar também desse divórcio extrajudicial. Então, Carol, quando o cliente chega e nós verificamos se o divórcio ele é litigioso ou consensual, ele sendo consensual, nós temos a possibilidade de fazer ele pela via extrajudicial, desde que nós não estejamos diante de nascituro ou filhos incapazes e exista consenso. Mas espera aí, Carol, precisamos entender. Me parece que nós já temos movimentos de que mesmo que exista filhos incapazes, é possível fazer o divórcio extrajudicial em cartório. Em que pé que está isso? Pessoal, nós temos sim um movimento de que seja possível se fazer o divórcio extrajudicial em cartório, mesmo que exista filhos incapazes. É aqui que nós já temos um movimento relacionado à alteração, né, daqui da legislação e o que nós temos na sociedade. O que existe hoje, tá? Nós temos cartórios que autorizam esse divórcio extrajudicial, desde que a questão dos filhos incapazes já tenham sido resolvidos no Poder Judiciário. Porque quando eu tenho os filhos incapazes, o Ministério Público ele deverá intervir. Então, nós separamos. Eu vou ter que fazer uma cisão. Qual é a cisão? Resolver os aspectos dos filhos incapazes no judiciário. Quais são estes aspectos? Guarda, visitas e alimentos. Resolvido isso no judicial, aí sim eu posso fazer o divórcio no extrajudicial. Mas, Carol, isso é pacificado? A gente já tem aqui propriamente resolução do CNJ nesse sentido? Nós não temos ainda, tá, pessoal? Este é um movimento. O que acontece? Quando falamos em cartórios, né, a resolução de CNJ vai se aplicar no Brasil todo. Mas enquanto isso não acontece, eu posso ter os tribunais de cada estado fazendo movimentos de que autoriza. Então, por exemplo, aqui, a gente, né, no TJ São Paulo, a gente tem com relação a, utilizando de forma por analogia, o inventário extrajudicial. No inventário extrajudicial, mesmo que tenha testamento, primeiro eu faço a abertura de testamento e aquela sentença ali que validou o testamento já me autoriza a eu fazer o inventário extrajudicial. E se você lê a legislação, me diz que quando eu tenho um testamento, eu não posso fazer o inventário extrajudicial. Então, hoje nós temos uma norma no TJ São Paulo de que autoriza esta questão, tá? Agora, com relação ao divórcio extrajudicial envolvendo filhos incapazes, nós temos um movimento do IBDFAM, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que levou este ponto até o CNJ, para que o CNJ ele faça aqui, né, vamos dizer, a uniformização que autoriza que nós possamos fazer o divórcio extrajudicial, mesmo que exista filhos incapazes, tá? Junto ao cartório por escritura pública. Avançando um pouquinho mais no material, eu disponibilizei para vocês uma notícia que nós temos no site do IBDFAM, que é uma notícia do dia 9 de março de 2023, de que enviou ao CNJ pedidos de providências para autorizar essa extrajudicialização de divórcio, mesmo com filhos menores. Nós tivemos recente, tá, lá no TJ Paraná, uma norma que autoriza que todo o estado do Paraná nós já podemos fazer o divórcio extrajudicial, mesmo com a existência de filhos menores, tá? Mas sempre é essa questão. O assunto dos filhos incapazes menores, eles são primeiro resolvidos aonde? No judiciário, porque eu preciso ter a intervenção do Ministério Público, tá bom? E aí, resolvido essa questão dos incapazes, nós podemos
ir para o divórcio extrajudicial. Acredito eu, Carol, que de fato nós vamos ter isso regulamentado pelo CNJ, e uma vez que o CNJ regulamentou, opa, aplicação a nível nacional, tá bom? Então, é algo que nós temos que acompanhar aqui, sobre esta possibilidade de uniformização a nível nacional. Acredito eu que isso irá acontecer. Como, né, nós já vemos acontecendo em estados aqui, no estado de São Paulo, super tranquilo, fazer um inventário extrajudicial, mesmo com a existência de testamento, tá bom? É algo que para a gente na advocacia, no dia a dia, vai nos auxiliar, porque eu posso resolver a questão dos filhos menores de forma consensual no judiciário, tendo uma homologação muito mais rápida, e depois eu resolvo o divórcio extrajudicial também de uma maneira muito mais rápida. É um mecanismo que nós, advogados, temos para termos efetividade frente ao nosso cliente e não ficar preso à morosidade do Poder Judiciário. Ah, Carol, mas sendo tudo consensual, a gente já pode ir direto, né, ali no judiciário. Ok, pessoal, mas mesmo sendo tudo consensual, a gente no dia a dia ficamos aqui presos à morosidade do judiciário. Nós sabemos, foge ao nosso controle, foge ao controle também dos próprios serventuários, do juiz. A depender, eu tenho varas que têm uma quantidade muito considerável de ações judiciais, e naturalmente vai demorar. E a gente sabe, para mostrar resultado para o cliente, nós temos que ser rápido, nós temos que ser efetivos, não é? Então, é mais uma alternativa do nosso, vamos dizer, leque de serviços que nós vamos oferecer. Olha, nós temos a alternativa de fazer assim, olha, nós temos a alternativa de fazer assim. Eu preciso saber se vocês têm pressa ou não têm, se estão dispostos a suportar a morosidade do judiciário. Se suportar, ok, vamos tudo consensual com o judiciário. Ah, não, quero resolver tudo de forma mais célere possível. Ok, a gente tem mais um instrumento em nossas mãos para a gente poder oferecer um trabalho diferenciado. Então, para a gente aqui, eu vejo algo bem relevante, eu digo para a gente, porque assim como vocês, eu também sou advogada, eu também atuo, eu também estou ali, né, vamos dizer, skin the game, cara a cara com o cliente ligando, querendo saber para resolver de forma mais célere, tá bom? Pessoal, voltando agora um pouquinho, tá? Novamente, como eu já informei no início da aula, eu vou fazer toda a exposição, depois eu venho com as dúvidas, tá bom? Para a gente não ter interrupções ao longo da exposição da aula e eu não ficar devendo para vocês o conteúdo que eu preparei. Então, eu estou vendo até subindo algumas questões no chat, eu volto no final da aula para responder essas questões. Também vou abrir, se vocês quiserem depois compartilhar casos que já viram, a gente está aqui entre advogados, né, para discutir e refletir. Aí eu abro também para vocês aí fazerem perguntas, abrir vídeo, fazer perguntas por voz. Agora é o seguinte, pessoal, vamos fazer extrajudicial. O que nós vamos ter que ter em mente aqui? Onde que eu vou ter ciência de documentos que eu preciso levar, o que o cartorário faz, o que não faz. Existe, Carol, alguma coisa que de fato vai dizer, nos orientar? Ou sempre, eu falo com o cartorário, mas um cartorário dá uma notícia, o cartorário dá outra informação. Eu tenho alguma norma de fato que vem me trazer as orientações deste divórcio, desta separação extrajudicial? Sim, gente, resolução do CNJ. E qual é essa resolução do CNJ que envolve este assunto? Então, voltando aqui, é a resolução número 35 de 2007 do CNJ, tá? Vocês conseguem esta informação, este é um arquivo PDF, e você pegando esse arquivo PDF no site do CNJ compilado, você já tem todas ali as alterações, tá? No próprio documento. Então, nós temos aqui, de fato, uma resolução que vem nos disciplinar como que vai ser essa separação e esse divórcio extrajudicial realizado em cartório por escritura pública, tá bom? Primeiro ponto, eu separei aqui os principais artigos para nós debatermos, tá? Para nós refletirmos no dia a dia, na prática. Primeiro deles que eu chamo a atenção. Poxa, Carol, eu comecei um divórcio, uma separação
judicial, eu distribuí, já está com o processo lá. Poxa, mas agora, olha, ele era inicialmente até litigioso, agora virou consensual, eles querem resolver da melhor maneira. Posso desistir da ação judicial, posso desistir da via judicial e promover agora de forma extrajudicial? Posso. Mesmo que você tenha iniciado na via judicial, pessoal, o artigo 2º dessa nossa resolução número 35 de 2007 autoriza que se tenha a desistência da via judicial para promover aqui essa separação ou esse divórcio pela via extrajudicial. Então, nós temos, sim, essa possibilidade, tá bom? Por sua vez, o artigo 3º, ele me traz, na verdade, já uma repetição que nós temos no 733 do CPC, que as escrituras públicas de separação e divórcio, elas não dependem de homologação judicial. Tá feito ali, ela vai ter todos os efeitos. Eu não preciso homologar a separação ou o divórcio extrajudicial. A escritura, pessoal, ela serve para fins de registro civil, registro imobiliário, transferências de bens e direito, levantamento de valores, para se realizar absolutamente toda a consequência desse divórcio. Nós não precisamos, resolvendo ali na esfera extrajudicial, em cartório, nós não precisamos ter homologação judicial, tá? Então, eu não preciso fazer uma ação para homologar esse divórcio ou esta separação extrajudicial. Não há esta necessidade. Agora, um ponto sempre, né, que acaba ficando em dúvida quando os clientes nos procuram. Poxa, para fazer extrajudicial, além, né, eu vou ter que pagar aqui, além de eu pagar o advogado, eu vou ter que pagar os custos do cartório, e estes custos aí, eles são tabelados. Ah, mas se eu for fazer de forma judicial, eu posso pedir a gratuidade da justiça para o meu cliente. Será que o divórcio, a separação extrajudicial, eu também posso ter a gratuidade para o meu cliente? E a resposta é sim. Se o seu cliente não tiver condições financeiras, pessoal, de arcar com os custos dessa escritura pública de divórcio ou separação extrajudicial, a resolução número 35 do CNJ, ela vem me trazer de forma expressa que eu posso ter a gratuidade prevista em norma adjetiva. Qual é a norma adjetiva que vem falar sobre gratuidade? Eu tenho o CPC, que é o artigo 98, e eu tenho ainda a lei que cuida de gratuidade, que é a lei 1060, tá? Então, eu posso ter gratuidade. Ah, mas como que eu vou comprovar essa gratuidade? Declaração e os documentos. Mas óbvio, né, pessoal? Aqui, nós também, quem vai fazer a análise dessa gratuidade é o próprio ali, né, cartorário, é o próprio tabelião. Se eu tenho um divórcio, que a pessoa ela quer se divorciar e tem patrimônio, ele não vai, né? Ele vai falar, não, aqui você não tem os requisitos para gratuidade. Então, a gente aqui, de fato, né, prática, efetividade, nós vemos a possibilidade de se ter esse divórcio, essa escritura, aqui, escritura pública, divórcio, separação, né, sem o pagamento dos custos do tabelião, quando nós estivermos diante de um divórcio, uma separação pura, sem patrimônio. Porque existindo patrimônio, né, vai existir uma resistência muito considerável do tabelião a autorizar que nós possamos fazer de forma extrajudicial, tá? Isso já trazendo um aspecto prático do dia a dia, para que vocês possam sempre, né, ponderar no momento de se buscar esta gratuidade. Agora, sendo apenas um divórcio puro, sem partilha, não tem patrimônio, tem que fazer apenas o divórcio. Realmente, os meus clientes, eles têm uma hipossuficiência financeira, ok, nós podemos aqui buscar resolver em cartório, sem a necessidade de uma ação judicial, e obter esta separação ou esse divórcio por escritura pública com a gratuidade. Ah, mas o cartorário, ele fala que não tem como. Ok, gente, eu tenho os artigos que me autorizam. Aí somos nós, advogados, trabalharmos
a própria legislação, a regulamentação, que é a Resolução 35, né, de 2007 do CNJ, ok? Seguindo aqui um pouquinho mais, deixa eu só passar aqui, nós temos que também analisar disposições comuns, e aqui disposições comuns, tanto para uma escritura de separação, quanto para uma escritura de divórcio. E essas disposições comuns, elas diz respeito aos documentos. Quais são os documentos que eu preciso, né? Vamos dizer aqui, recolher do meu cliente para fins de se levar até o cartório, para que a gente possa fazer essa escritura pública de separação ou divórcio. Bom, precisamos ter certidão de casamento, o documento de identidade CPF, pacto antinupcial, se existir, certidão de nascimento ou outro documento oficial dos filhos absolutamente capazes, porque nós vimos que, sendo incapazes, em regra, eu não posso fazer extrajudicial, a não ser que eu resolva o problema primeiro no judiciário dos filhos incapazes, certidão de propriedades de bens imóveis, né, imóveis e direitos a eles relativos, e os documentos aí para comprovar titularidades de bens móveis e direitos, se houver, tá? Porque a ideia é se fazer essa escritura pública e, além de romper o vínculo do casamento, nós já temos também a partilha observando aí as regras do regime de bens, tá bom? Um ponto é, posso fazer essa escritura pública de separação e divórcio por procuração? Pode, admite-se, tá? Então, tenha-se em mente que, às vezes, nós temos, né, seja, às vezes, até consensual, mas um não pode olhar na cara do outro, né? Um cônjuge não pode olhar na cara do outro. Para você evitar esta situação, você pode falar, olha, não precisa, vocês não precisam se encontrar para assinar o documento. Isso pode ser realizado por procuração, tá? E aí haverá necessidade de uma procuração específica, com poderes especiais, tá bom? Com prazo de validade para que o procurador assine o divórcio em nome de um dos cônjuges, tá? Então, isso daqui também é um elemento, pessoal, que nós podemos utilizar, a depender ali, né, quando o cliente chega até nós, como que ali no momento do acolhimento que nós temos com o cliente, a gente já sente como que está a relação dele com o cônjuge. E pode ser que seja consensual, mas um não pode olhar na cara do outro, entendeu? Tá uma coisa assim terrível. Então, nós temos mais esse serviço para oferecer. Olha, nós podemos fazer isso sem vocês se encontrarem, mesmo para assinatura, né? E aí a gente tem essa possibilidade por procuração. Ou mesmo, às vezes, eu tenho um cônjuge, né, fora, até fora do país, mas hoje também, né, acho que é um novo movimento, essa resolução ela é de 2007, ela veio tendo ali alterações, mas hoje a gente tem um movimento até desse divórcio online, tá, que veio aí da questão da pandemia e veio para ficar, e que para a gente funciona muito bem. Seguindo aqui um pouquinho mais, a questão da partilha, tá, a própria resolução ela também vem me dispor elementos sobre a questão da partilha, e aqui o que eu chamo a atenção é que o artigo 38 desta resolução, ele vem me dizer que na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, tá? E aí é quando nós temos essa partilha desigual, tem que ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que o cartório, nesses casos de partilha desigual, um está doando para o outro, ou está tendo uma cessão, o cartório ele vai exigir o recolhimento do tributo. E outro ponto que nós temos que observar, e aqui num aspecto mais, né, não no caso do cliente que nós estamos fazendo essa escritura, mas em um outro caso que eu soube que alguém teve um patrimônio e que alguém se divorciou pela via extrajudicial, nós podemos ter acesso a estas escrituras públicas de separação e divórcios consensuais realizados em cartórios, tá, pessoal? Porque a resolução, ela vem me dizer que não há sigilo, nós não temos sigilo nas escrituras de separação e divórcios consensuais, tá bom?
E um outro ponto que eu chamo a atenção aqui é que o que nós falamos, né? Nesse ponto relacionado propriamente ao divórcio, à separação extrajudicial, os cônjuges eles podem ali dizer a respeito sobre obrigações alimentares. Então, um cônjuge vai pagar alimentos para o outro. Ah, Carol, constou isso na escritura. É possível depois nós termos a retificação deste ponto na escritura? Sim. O artigo 44, pessoal, da Resolução 35 de 2007, ele vem me dizer que é admissível, por consenso das partes, a escritura pública de retificação, aí fácil, uma outra escritura de retificação das cláusulas de obrigações alimentares que foram ajustadas, tá? Então, tudo sendo aqui consensual, nós conseguimos resolver também pela via consensual, tá certo? Então, são estes elementos aqui, né, que nós temos relacionados à própria Resolução 35 de 2007, que é importante toda vez que nós vamos aqui realizar um divórcio extrajudicial, nós não ficarmos só ali no que é que o cartorário nos traz de informação. Nós precisamos ter conhecimento da legislação, da resolução, da normativa que esse tabelião ele tem que cumprir, tá? E um último ponto, que é o artigo 46, em que, de fato, o tabelião ele pode se recusar em lavrar a escritura pública, tá? Então, principalmente quando nós temos aqui casos em que haverá essa partilha desigual, se o tabelião ele tiver indícios, né? E isso vai ser algo pessoal dele, ele tiver indícios, ele tem dúvidas ali da declaração de vontade, indícios de prejuízo, isso é muito comum quando existir esta partilha desigual, ele pode se recusar, tá? Ele pode se recusar a não realizar esta lavratura da escritura, tá? Ah, Carol, ele se recusou, ok, ele vai ter que fundamentar, essa recusa tem que ser por escrito. Beleza? Então, senhores, num primeiro contato aí com o nosso cliente, nós precisamos sempre saber, litigioso ou consensual? Opa, consensual. Mais um produto no nosso dia a dia, da nossa prestação de serviço, que é a possibilidade de se fazer de forma extrajudicial, ok? E, sendo de forma extrajudicial, tenha-se em mente aqui a questão relacionada à resolução número 35 do CNJ, que vem me dizer como que deve ser observado as regras para esta escritura pública. E um aspecto que a gente precisa ter em mente é a possibilidade de se fazer hoje um divórcio extrajudicial. Esse já está regulamentado, tá? Pelo CNJ, pela via online, nem precisa ir no cartório, isso a gente já tem resolução. E o nosso próximo movimento vai ser o CNJ, de fato, né, editar uma resolução que vá autorizar a possibilidade do divórcio extrajudicial, mesmo que exista filhos incapazes. No entanto, a questão dos filhos deverá ser regularizada previamente no judiciário, tendo em vista que nós temos a necessidade de intervenção do Ministério Público, ok? Bom, seguindo aqui um pouquinho mais agora, imagine que nessa nossa consulta inicial com o nosso possível cliente, nós verificamos que é litigioso, ou que mesmo que é consensual, mas eles não têm pressa, a gente pode ir para a via judicial. E aí nós temos o nosso, vamos dizer, né, livro aqui de mesa, ou quem vai nos orientar é o Código de Processo Civil, tá bom? E quando nós falamos em Código de Processo Civil, o CPC, ele vem me trazer o divórcio e a separação dentro do livro de procedimento especial. E nós temos regrinhas, tá? Dentro do livro de procedimento especial, no capítulo de jurisdição voluntária, não tem briga, mas eu preciso ter a validação, a homologação do judiciário. Isso é o que nós chamamos de jurisdição voluntária. Isso quando nós estivermos diante de uma separação ou de um divórcio consensual.
e está aqui devidamente regulamentado no artigo 731 do CPC. Se você for ver o seu artigo 731 do CPC, ele está, pessoal, dentro do livro Procedimento Especial, mas é o procedimento especial de jurisdição voluntária. Quando eu falo em jurisdição voluntária, não existe lide, eu não tenho ninguém brigando, não é algo do contencioso. E o que significa isso? Porque eu vou no Poder Judiciário, porque eu preciso ter a homologação do Poder Judiciário, a não ser que eu escolha a via extrajudicial, que aí o cartório irá fazer às vezes, em razão desse movimento da desjudicialização, ok? Carol, sendo aqui consensual, o que eu vou observar? Pessoal, a gente tem regras a observar. Quando eu tenho algo previsto no livro de procedimento especial no CPC, eu preciso ver o que é de especial que eu tenho que observar. Aqui, um divórcio consensual, você precisa ter a petição assinada por ambos os cônjuges. Ah, Carol, mas eu sou o advogado de ambos os cônjuges e eu tenho feito sem assinatura desses cônjuges, porque a minha procuração resolve. Ok, está resolvendo, mas se você pegar um juiz que seja extremamente processualista, ele vai mandar você emendar. Porque a lei fala que, sendo um divórcio consensual, veja o seu 731 caput, ele vem me dizer que eu preciso de uma petição assinada por ambos os cônjuges. Pessoal, façam isso. Ah, mas isso é bobagem. Façam. A gente não sabe, a gente tem cliente doido. Lá na frente, esse cliente pode vir contra a gente, trazer um elemento que, cara, que loucura, você falou que tinha que ser dessa forma, que era consensual, que o fulano ficaria com este bem e você ficaria com outro. Eu fiz do que vocês me falaram. Então, por isso a necessidade de nós observarmos a legislação e nesse divórcio aqui consensual, buscarmos a assinatura na petição por ambos os cônjuges. Eu evito ter dor de cabeça com o cliente lá na frente, porque pode ser que ele se arrependa e depois vem colocar que eu que fiz isso de forma indevida, e eu estou cumprindo a legislação, eu não corro o risco de depois ter que cumprir um prazo, no sentido de que, emende aqui a inicial porque está faltando a assinatura de ambos os cônjuges. Pessoal, isso é segurança para nós no dia a dia e é demonstração para quem? Para o juiz, tá bom? De que nós conhecemos o sistema processual civil, tá? Então, é interessante isso, chama a atenção de vocês, aqui sendo consensual, é super tranquila essa petição, a gente vai seguir o que o cliente nos falou, mas faça eles assinarem, tá? Para a gente não ter dor de cabeça futura. E também para não correr o risco de se buscar ali, eventualmente, a necessidade de uma emenda da petição inicial. Outro ponto que eu chamo a atenção, o 731, né, que vem me dizer quando eu vou para o judiciário, é de forma consensual. O que eu vou ter que observar? O que a minha peça tem que observar? É isso. Procedimento especial, gente, no Código de Processo Civil, é você seguir o que a lei fala para aquela ação específica. E aqui ela me fala, olha, você tem que trazer as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícias entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. E aí a gente vai remeter para a homologação. Lembrando que estas regras, embora nós estejamos aqui, o 731 caput fala divórcio ou separação consensual, já o 732 ele vem me trazer a possibilidade expressamente se aplicar isso à dissolução de união estável, tá bom? Então, a mesma regra será aplicada à dissolução de união estável. Então, gente, aqui, o que eu chamo a atenção de vocês, sendo consensual, não esqueçam de pedir aos clientes que assinem em conjunto com você a petição inicial. Não é preciosismo, a legislação assim determina. O 731 vem me determinar isso. Eu estou cumprindo regra da legislação, eu estou evitando que o juiz
profira uma decisão para que eu emende a petição inicial, porque é um requisito que eu tenho que ter nessa petição inicial. E eu estou evitando ter problema com o meu cliente, né, com os meus clientes futuramente. Pode ser que lá eles se virem contra mim e falem, não, não era assim que era para ser. Não, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, é uma segurança para nós advogados. Beleza? Sendo, né, gente, aqui é consensual esse divórcio, essa separação, é uma maravilha. A gente busca a homologação e show de bola. Mas agora nós vamos entrar quando for litigioso, que é quando for contencioso, que é do contencioso que nós começamos a ter uma série, inclusive, de medidas processuais que decorrem dessa separação, desse divórcio contencioso. Então, sempre, né, todos os, vamos dizer, os incidentes que podem ocorrer é sempre quando existir o litígio. E aí a gente tem ali uma série de elementos que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia, tá? E que eu trouxe aqui para que nós possamos refletir de acordo com legislação, de acordo com entendimento jurisprudencial. Então, seguindo aqui um pouquinho mais, se nós estivermos, né, diante de uma separação ou um divórcio litigioso, aí eu tenho que observar as regras do 693 ao 699 do CPC. Por que isso, Carol? Porque aqui, estes artigos, eles estão no livro Procedimento Especial de Jurisdição Contenciosa. O que é contencioso? Contencioso, pessoal, é quando as pessoas contendem, tem briga, tem lide. Se você for ver logo o seu caput do 693, você tem as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos. Contenciosos tem gente contendo, brigando, tá? Então, são estas regras que eu vou observar. Aqui, por exemplo, eu não tenho essa necessidade, esta obrigatoriedade de petição assinada por ambos os cônjuges. Porque se eles estão brigando, você acha que eles vão assinar? Tá vendo? Porque é quando eu tenho o divórcio ou separação consensual, eu tenho um requisito específico da petição inicial, que é a assinatura por ambos os cônjuges. Aqui eu não tenho essa regrinha. Então, lá, quando eu faço um divórcio consensual, se o juiz implicar, mandar eu emendar, o juiz não está errado. Ele está certo, porque a lei fala que no divórcio consensual, ambos os cônjuges têm que assinar a petição inicial em conjunto com o advogado, tá bom? Agora aqui, pessoal, quando nós falamos em briga, tá? Em briga, em separação, divórcio, que pode envolver, inclusive, os filhos menores, a guarda, regime de visita, temas relacionados à filiação, nós vamos observar estas regras primeiro, tá? A gente observa estas regras primeiro e depois a gente vai contribuindo com outros elementos que nós temos no direito processual civil. Beleza? Então, se você for ver aqui o próprio 693, ele fala assim: as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Ah, Carol, mas não fala nada aí sobre os alimentos. Leia o parágrafo único do 693. A ação de alimentos e a que versa sobre interesses de criança ou de adolescente observarão um procedimento previsto em legislação específica. Qual legislação? A Lei de Alimentos, ou o próprio ECA, tá? Aplicando-se no que couber as disposições deste capítulo. Então, aplicando-se no que couber, significa, então, que vai ser de forma subsidiária. Pessoal, eu vi que vocês falaram até no chat, acho que problema com o material, que não receberam ainda. Quem não recebeu, vale acompanhar com o Código de Processo Civil, tá? Eu estou aqui no 693 do Código de Processo Civil. Diante já desse 693, o caput e o parágrafo único, pessoal, o que nós temos que já ter em mente? Já tenho um problema aqui no judiciário.
Qual que é esse problema? E digo isso porque, assim como vocês, eu atuo, eu sei o que acontece. Veja, quando o assunto for divórcio, envolve crianças, né? Envolve os filhos incapazes, tem guarda, direito de visitas e alimentos, eu não vejo nenhum problema de nós acumularmos esses pedidos na mesma ação. Então, eu faço uma ação de divórcio que ela vai ser acumulada com a questão da guarda, a questão das visitas e alimentos. E aí, o que acontece? Nós distribuímos esta petição inicial com todos estes assuntos, porque diz respeito, né, aos mesmos pais que vão se divorciar e que isso irá refletir na própria criação dos filhos. E é muito comum nós fazermos esse tipo de ação acumulado, o divórcio, com a guarda, com regime de visitas e alimentos, e nós já recebemos de cara uma decisão de emende-se a petição inicial, no sentido de que não se admite cumulação de divórcio com guarda, regime de visitas e alimentos. O juiz fala, não, vai ter uma só de divórcio e vai ter uma só para resolver a questão dos filhos incapazes. Isto é muito comum no dia a dia. Ah, Carol, mas o que você acha? Eu não concordo. Porque, para mim, o juiz, quando ele faz isso, a meu ver, ele desconhece o que dispõe o artigo 327, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CPC. Por quê? O 327, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele me autoriza eu fazer cumulação de pedidos, ainda que seja de procedimentos especiais. Só que o que ele vai me dizer é, você pode acumular, só que aí vai observar procedimento comum. Eu observo até as regrinhas da audiência aqui de conciliação, o procedimento especial, depois o procedimento comum. Então, em razão disso, pessoal, observando o que eu tenho no 327, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que autoriza a cumulação de pedidos, ainda que de procedimentos especiais, de leis específicas, mais ainda o que eu tenho de princípios de celeridade e efetividade, duração razoável do processo, esta decisão do juiz, que se por um acaso indeferir o nosso pedido de cumulação de divórcio com alimentos, com guarda, isso nós podemos fazer o agravo de instrumento e TJ São Paulo, o entendimento de jurisprudência que nós temos majoritário, vou dizer até arriscando aqui para vocês, pacificado, é que se pode cumular, tá? E então é muito melhor a gente ter um único processo resolver tudo do que a gente ter dois processos, tá? Então eu realmente aqui acho, o que eu faço, né, e fica como sugestão, se você atua, acha que funciona melhor fazer essa cisão, ok, mas se você chegou, está diante de uma situação dessa, você distribuiu, acumulado, e você teve uma decisão indeferindo essa acumulação, baita matéria para recurso de se fazer o agravo de instrumento, tá? E aqui nós obtermos a possibilidade de se manter todos estes pedidos, tá bom? Aqui, pessoal, olha só, eu trouxe entendimento, tá? Entendimento jurisprudencial para vocês, do TJ São Paulo, recente, hein? Olha só, do dia 20 de junho de 2023. Essa nossa aula está ocorrendo no dia 22 de junho de 2023. Então, sobre a possibilidade de cumulação de divórcio, guarda e alimentos, só vou chamar a atenção que está destacado aqui em negrito. Nós temos essa possibilidade, que é a inteligência, né, o que dispõe o artigo 327, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CPC, que é a primazia da celeridade processual, tá? Então, aqui foi um caso que o juiz indeferiu, a decisão foi reformada. E aqui também, uma outra decisão, que era uma ação de divórcio acumulada com alimentos, guarda e regulamentação de visitas, e era uma decisão que determinou a emenda da inicial, porque o juiz falou é impossível acumular, tem uma impossibilidade de acumulação dos pedidos. Negativo, tá? O tribunal, ele entende que pode sim ser processado, porque o 327, parágrafo 1º e parágrafo 2º, nos autoriza a ter essa acumulação, e
aí também deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e, propriamente, deu provimento ao recurso e reformou a decisão. Então, é possível, né? Então, logo desse primeiro artigo, se a gente se deparar com problemas de que o juiz ele vá indeferir essa acumulação, nós temos matéria bem aqui robusta para recorrer e manter essa acumulação e ter um único processo para resolver tudo, certo? Voltando aqui um pouquinho na nossa legislação ainda, né, no que diz respeito às questões relacionadas aos artigos específicos do divórcio, da separação aqui litigiosa, o 694, ele veio me trazer de forma muito clara a questão, os esforços que serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Mesmo sendo litigioso, aí entra a atuação do Poder Judiciário de tentar resolver consensualmente. Isso, pessoal, não só para as ações de família, tá? O Código de Processo Civil vigente, em razão do artigo 10, ele tem como norma fundamental sempre tentar resolver pela via consensual. Então, se você ler as normas fundamentais do CPC, do artigo 1º ao artigo 10, você vai ver que em uma série de passagens nós temos as tentativas de tentar resolver de forma consensual. Sempre serão empreendidos esforços para se buscar resolver consensualmente. Ah, Carol, mas eu não sei por quê, porque já é litigioso, para que ficar tentando isso? Pessoal, isso é norma fundamental da nossa legislação e nós temos que aprender a conviver com isso. Então, a base da nossa legislação processual civil é tentar resolver consensualmente. E aqui, nas ações de família, por envolver sentimentos, laços afetivos, isso será ainda mais, vamos dizer, de forma mais intensa, tá? Essa tentativa dessa solução da controvérsia de forma consensual. E aqui a própria legislação autoriza que o juiz ele pode dispor do auxílio de profissionais de outras áreas para se tentar aqui mediar é retomar o diálogo entre as partes para que então evolua para uma conciliação, tá bom? Outro ponto que nós temos que ter em mente é de que o próprio parágrafo único do 694, ele vem me dizer que há requerimentos das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou um atendimento multidisciplinar. Esse atendimento multidisciplinar pode envolver, inclusive, psicólogos, tá? Então, eu estou num processo extremamente litigioso. Nossa, parece que os clientes estão tentando voltar a se conversar, né? Então, vamos tentar uma mediação. Essa mediação pode ser pela via judicial, mas a gente tem empresas que fazem, inclusive, a mediação extrajudicial com apoio aí de um atendimento multidisciplinar. Se eu estou diante desse caso, juiz, vamos suspender aqui esta ação judicial, tá? E vamos ver se a gente consegue resolver lá. Então, eu tenho esta autorização. Carol, mas isso é muito, né? Óbvio. Pessoal, mas eu preciso ter positivado isso, porque senão eu ia fazer esse requerimento de suspensão e eu ia ter juiz que não ia suspender. Então, essa é a ideia, né, da legislação positivar algo óbvio para a gente não se deparar com situações em que o juiz não iria fazer essa suspensão no processo, tá certo? Agora, pessoal, o 695, né, aqui sendo procedimento especial, o que ele me traz, né, de algo específico para estas ações que eu tenho que observar? Bom, o 695 fala assim: recebida a petição inicial, e se for o caso, tomadas providências referentes à tutela provisória, e aqui eu já vou fazer mais um parênteses e trazer casos práticos de que seria essa tutela provisória, o juiz, ele ordena a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no 694. Primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui, este 695, tá? Este 695, ele vem me dizer o seguinte, que a audiência de conciliação e mediação para as ações de família, elas serão obrigatórias.
Não existe aqui a possibilidade de eu virar e colocar na minha petição inicial manifesta desinteresse de audiência de conciliação ou mediação. Ah, Carol, mas eu faço isso, pessoal. Tecnicamente está errado. Por que está errado? Você manifesta interesse ou desinteresse de audiência de conciliação pelo 319, inciso 7º do Código de Processo Civil, mas que está dentro de um procedimento comum. Aqui, as ações de família está dentro de um procedimento especial. E toda vez que eu tenho ações de procedimento especial, eu tenho que seguir o que a legislação determina para aquela ação específica. É isso que o processo civil me dispõe. É isso que eu tenho que observar no aspecto processual. Ah, eu coloquei que eu não queria audiência e mesmo assim o juiz marcou. Mas é lógico que ele vai designar, porque essa audiência ela é obrigatória. Ah, Carol, mas eu atuo em determinada comarca que não tem, ele não marca porque de fato não tem estrutura. Aí é um fenômeno do problema da estrutura do judiciário, porque um juiz em que tiver a estrutura, ele vai designar essa audiência. Mas mesmo, Carol, se ambas as partes expressamente manifestarem desinteresse, não existe esta possibilidade aqui, pessoal. É procedimento especial. O que é um procedimento especial? É a lei nos dizendo como que vai ser o curso do processo. E para as ações de família, a lei me diz que depois que distribuiu a petição inicial, o juiz ele pode analisar eventual pedido de tutela provisória e, na sequência, tem a audiência, obrigatoriamente. Ah, Carol, então você acha que não adianta colocar manifesta desinteresse na audiência de conciliação? Não. Tá, se está colocando indevidamente. Porque eu faço isso quando eu tenho procedimento comum. E aqui, né, pessoal, a gente também sempre analisa eu sendo autor e eu sendo réu, né? O meu cliente eu fazendo a defesa. Quando eu sou defesa e vejo ali que o autor colocou isso, a gente já vê, cara, processualmente aqui tem alguém que está um pouco desestabilizado, né? Não tem um certo domínio da legislação processual. E isso é interessante no curso do processo, porque processo é estratégia, viu, gente? Processo é estratégia e processualista tem que ser estrategista, porque muitas vezes a gente consegue derrubar no processo. E quando você já vê um ato ali do colega, né, da parte contrária, deslizando no processo, a gente já toma um certo conforto no processo, né? E você já fica ligeiro quais são os aspectos processuais que eu vou utilizar e que pode ser para mim favorável. Então, cuidado, tá, pessoal? Com deslizes nas peças processuais. Se você pega um outro colega que é ligeiro no processo, ele já sente isso e ele vai fazendo o seu processo para que você caia em eventual armadilha processual. Por isso a importância de saber processo civil, tá? Agora, aqui nós já sabemos, é divórcio litigioso, vai ter audiência. Não coloca lá, manifesta desinteresse na audiência. Estamos comendo bola, tá? Porque aqui eu não tenho essa possibilidade. Agora é o seguinte, veja que o juiz, antes de designar esta audiência, tá? O que esse juiz ele irá fazer? Tem pedido de tutela provisória? O juiz vai analisar primeiro essa tutela provisória. E para as ações de divórcio, tutela provisória são de extrema importância, são super utilizadas. Como assim, Carol? Sim. Veja, divórcio, pessoal, requer o quê? Depois, lá na frente, eu vou ter a partilha do patrimônio. Poxa, eu tenho alguém que está dando fim nesse patrimônio. Meu Deus, o que eu faço? Então, eu vou pedir, Carol, uma tutela provisória de urgência antecipada? Não, gente, não é antecipada. O que é antecipar? O que é uma tutela provisória antecipada? Uma tutela provisória antecipada é você fazer o quê? Antecipar os efeitos da sentença. Pensa, a sentença de divórcio vai decretar o divórcio e vai falar, fulano tem direito a 50% e ciclano tem direito a 50%. Estou utilizando aqui o exemplo da comunhão parcial de bens, tá bom? Aí, quando faz isso, só quando faz isso, é que eu pego os 50% de um e os 50% do outro e vai para a conta bancária,
que ou o carro vai ser vendido e vai ser 50 para cada, ou a casa vai ser vendida, vai ser 50 para cada. Aqui, quando eu tenho um bem apenas no nome de uma pessoa e que eu sei o que eu vou ter o meu 50% e eu estou aqui com receio de que esse 50% seja dilapidado, eu não vou pedir a antecipação da tutela. O juiz nem falou ainda se você tem ou não tem esse 50%. Você já não pode levar para o teu bolso 50% do dinheiro. Você não pode já pegar dividir o carro no meio, imagina, cortar o carro no meio e levar 50% para tua casa. Não, eu preciso fazer o quê, gente? Um arresto disso. Eu preciso bloquear. Eu preciso travar para que essa pessoa, ela não faça o quê? Ela não dilapida. Não tenha a dilapidação. Para que lá na frente, quando de fato o juiz falar que eu tenha 50%, o bem existe. Eu preciso preservar o bem. E quando eu preciso assegurar um resultado útil para o meu processo, eu preciso ter essa preservação. Aqui é uma tutela provisória cautelar de arresto, tá? Ah, Carol, mas eu utilizo a antecipada e tem dado certo. Sim, tudo bem, porque o juiz, se você ler os capítulos lá que cuida da tutela antecipada e da cautelar, o juiz pode aplicar o princípio da fungibilidade e ele pode aceitar uma como se fosse outra. Mas é aquilo. Você já mostra falta de conhecimento técnico para o advogado da parte contrária. Se o advogado da parte contrária for processualista, ele já olha ali e fala, vixe, aqui já está no processo derrapando. O advogado vai construindo estratégia, gente, para depois você cair na casca de banana do processo. Então, precisamos saber adequadamente os conceitos. E aqui, quando eu quero bloquear o patrimônio de alguém, eu preciso fazer requerimento cautelar, não é antecipada. Ah, tem dado certo? Tem, mas você está dando, olha, munição para advogado da parte contrária, no curso do processo, te derrubar no processo. Então, cuidado com isso, tá? Então, aqui, essa tutela provisória que eu posso ter nesse divórcio, tá, pessoal? Aqui, nesse divórcio litigioso, um exemplo é essa, a cautelar de arresto. Além da cautelar de arresto, é muito comum também a gente ter a cautelar de separação de corpos, tá? E ali, quando existe ali risco de se ter agressões, né? E aí não são apenas agressões físicas, também agressões psicológicas e envolvendo até crianças. Então, a gente também pode ter, sim, a questão de separação de corpos como tutela. Então, sempre tendo essa tutela, né? Ela é de forma, nestes meus exemplos, ela é de forma incidental, dentro já da ação completa, e o juiz ele vai analisar essa tutela antes de determinar a citação do réu. Mas aqui, tá, pessoal, fazendo ainda um trecho, fazendo ainda, vamos dizer, um parênteses, né, sobre a tutela provisória, pode ser que eu esteja diante de algo extremamente urgente e que, se eu não tomar uma medida naquele momento, antes mesmo de eu distribuir a minha ação de divórcio acumulada com guarda e tudo mais, a pessoa já vai dar fim no patrimônio. Então, nós temos na legislação a possibilidade de se fazer requerimento de tutela provisória de urgência, inclusive a cautelar, antecedente. O que é isso, antecedente? Ah, Carol, é aquela que a gente coloca na petição inicial como um tópico porque ela é antes de tudo. Não, gente. Antecedente é quando você faz uma petição inicial só com um pedido de tutela de urgência. Você nem distribuiu ainda, não tem nem lá ainda a ação de divórcio. Mas é algo muito grave que não dá tempo de eu fazer uma petição inicial completa. Eu faço a petição inicial apenas com pedido de cautelar antecedente. E depois eu vou aditar com o pedido principal e vida vai seguir. Então, aqui, gente, quando nós temos, tá, algo litigioso, um divórcio litigioso, eu tenho que ter em mente, ok, tem urgência? Se o cliente chega para a gente e fala, pode acontecer algo muito, muito, muito urgente, pessoal, opta por começar com uma cautelar, uma urgência cautelar antecedente. O que é isso? Eu vou fazer uma petição inicial só com a tutela de urgência. Eu mostro para o juiz que é de extrema urgência, porque não dá tempo de eu fazer toda a ação completa.
Não consigo fazer tudo, está faltando documentos, me falta informação. Faz essa antecedente e depois você faz o pedido principal, que vai ser o divórcio, aí aguarda o de regime de visitas e, eventualmente, os alimentos, tá? Então, a gente também tem este instrumento processual à nossa disposição, certo? E aqui, tá? Eu trouxe para mostrar para vocês sobre essa possibilidade, né, da tutela provisória. Veja, era um caso em que eu tinha um divórcio e a questão ela envolvia propriamente um bloqueio de 50% dos bens em nome de uma das partes. O juiz de primeiro grau havia deferido e quem sofreu o bloqueio não concordou, foi lá e fez o recurso. E aí o tribunal falou, não, realmente tem um indicativo de que essa pessoa ela está fazendo o quê? Dilapidando o patrimônio, né? E ele deferiu, né? Então está correta aqui a questão do arresto cautelar, tá vendo? É arresto cautelar, não é tutela antecipada. Para possibilitar a adequada partilha de bens em ação com, tem aqui, né, uma notória animosidade entre as partes. Realmente, tá, pessoal, esses casos em que nós temos a dilapidação de patrimônio por um dos cônjuges são casos extremamente litigiosos, né, com uma animosidade muito considerável, então precisa o Estado, no caso, o juiz, intervir para não prejudicar uma das partes, ok? Pessoal, aqui ainda, né, voltando aqui para nosso material, um ponto que eu chamo a atenção dos senhores diz respeito propriamente à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica também na petição inicial de divórcio. Como assim, Carol? Sim, olha só. Quando eu tenho situações em que um cônjuge, ele tira o patrimônio dele e ele transfere tudo para uma sociedade, para uma pessoa jurídica. Se eu comprovo que ele fez isso, né? Se eu tenho elementos para comprovar que ele fez isso no curso da relação conjugal ali, isso daí, pessoal, é o quê? Fraude, ameação. E eu preciso atingir agora o patrimônio que está dentro de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma terceira. E aí vem a modalidade que nós chamamos de intervenção de terceiros, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não, Carol, mas o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é quando eu processo uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem patrimônio e eu quero atingir o patrimônio do sócio pessoa física. Sim, esta é a regra. Só que o próprio artigo 134, que vem falar sobre este incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele de forma expressa me fala que se admite a desconsideração na forma inversa. O que é a desconsideração na forma inversa? É eu tirar o patrimônio, que hoje é de titularidade da pessoa jurídica, e retomar esse patrimônio para quem? Para o sócio, pessoa física. Então, aqui, né, eu vou trazer até um exemplo prático, um exemplo que eu atuei, obviamente não vou citar nomes, e é um caso, não trouxe nenhuma decisão nem nada, é um caso que envolve segredo de justiça, mas vocês encontram tranquilamente em jurisprudência, precedentes qualificados, o STJ já decidiu a respeito disso, que quando um dos cônjuges tem empresa, é muito comum que o divórcio, nós sabemos, né, gente, o divórcio não é assim de um dia para o outro, vamos nos divorciar. Obviamente as partes tentaram, né? Existiram discussões anteriores. E aí, se nós mostrarmos que no período dessas discussões, um dos cônjuges, que é sócio de uma pessoa jurídica, ele passa o patrimônio pessoal dele para a pessoa jurídica, aí quando vai fazer o divórcio, fala, cara, cadê o patrimônio da pessoa? Não tem nada. Aí eu vou pesquisar, tá tudo dentro de uma pessoa jurídica. O que eu faço? Nessa minha ação de divórcio, eu vou incluir a pessoa jurídica. Aonde? No polo passivo. Porque eu vou ter a desconsideração inversa. Não, mas não tem que fazer o incidente, Carol? Leia. Os artigos que vai do 134 a 137 do CPC, ele vem me dizer que se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, o incidente será dispensado. Eu não preciso ter um incidente. Vai ser dentro da mesma ação. Só que aí você precisa, para de fato ter essa desconsideração inversa, demonstrar que existiu essa fraude. Que um dos cônjuges
transfere o patrimônio dele pessoal, para a pessoa jurídica, tá? Então, aí a pessoa jurídica será parte também, será ré da ação de divórcio, tendo em vista esse aspecto da desconsideração inversa, tá certo? Aqui ainda, né, passamos pelos elementos que nós devemos ter atenção no que diz respeito à própria petição inicial. Vimos que existindo elementos de tutela provisória, isso será analisado de forma inicial, a possibilidade de intervenção de terceiros nesta ação de divórcio, e agora a gente tem os parágrafos do 695, que ele vem me dizer aqui propriamente os aspectos procedimentais, que aí são os aspectos que o próprio, né, servidor ali, o escrevente, né, ele tem que observar. Então, assim, no mandado de citação, quais são as regras? Esse mandado de citação vai ter apenas dados necessários à audiência e ele está desacompanhado de cópia da inicial, mas o réu, ele tem direito de examinar o conteúdo a qualquer tempo. Por que você acha que o legislador colocou isso? Que no mandado de citação vai apenas os dados da audiência e não vai cópia da inicial. Porque, gente, já tem litígio. Se o réu recebe ali, já vendo as informações da inicial, ele fica raivoso e nem vai para essa audiência. Então, a ideia aqui do legislador, quando fala que no mandado de citação vai apenas, tá? As informações da audiência sem cópia da inicial, e aí o cliente, o réu, nos procura com mandado. Mas quem é que tem o primeiro contato com a inicial somos nós, advogados. É diferente do cliente, aquela pessoa que está brigando, aquela pessoa ter o contato inicial com uma, vamos dizer, né, petição inicial contando as questões do litígio, tá? Então, essa é uma ideia estratégica do legislador para não impulsionar a animosidade que existe. Outro ponto para ser analisado aqui é que a citação, tá bom? Para esta audiência aí, ela tem que ocorrer com antecedência mínima de 15 dias, tá? Da data designada para audiência, então é uma regra a ser observada. Ah, Carol, estou num caso que não se observou. Ok, você é advogado do réu? Ótima maneira para pedir a redesignação da audiência e este é o fundamento. Esta citação, ela tem que ser na pessoa do réu. Não, Carol, mas não aplica aquela regra, assim, que se mora, sabe, em condomínio ou se mora em loteamento com controle de entrada, vale a citação recebida pelo porteiro? Não, gente, eu tenho uma regra específica. É isso que é procedimento especial. Aqui tem que ser na pessoa do réu. Ah, mas eu estou num caso que aceitou. Ok, ótima oportunidade para você falar que a citação não é válida. Pelo fato que a lei especial aqui, o procedimento especial aqui, fala que tem que ser na pessoa do réu, tá? E nessa audiência, as partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. Então, a presença do advogado também, ela é obrigatória aqui. Pessoal, considerando que o processo civil, ele tem como essas normas fundamentais, né, esse norte aí, que nós falamos a respeito de que sempre se buscar propriamente a conciliação, a resolução consensual de conflitos, o 696, ele vem me trazer a possibilidade que essa audiência de conciliação, ela pode se dividir em quantas sessões forem necessárias, tá? Então, eu posso ter uma cisão dessa audiência, várias audiências, para tentar se chegar a um acordo, tá bom? E se por um acaso não tive agora, de fato, o acordo, não realizado o acordo, aí nós observaremos as regras do procedimento comum. Aí, observado o 335. O que é isso? A partir daí, então, sem acordo, audiência infrutífera, 15 dias para contestação. E seguirá todas as regras do procedimento comum, tá? Ainda chama atenção com vocês com relação ao Ministério Público. Em que sentido? MP, o 698, ele vem me dizer que nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz. Então, assim, é um caso que só tem o divórcio. Mesmo que sendo divórcio litigioso,
olha, eu não tenho incapaz envolvido, o Ministério Público ele não vai intervir, ele não irá atuar como fiscal da ordem jurídica. E ele somente irá ser ouvido previamente à homologação de acordo quando nós estivermos diante de situação, né, envolvendo incapaz, tá bom? Então, simples divórcio sem incapaz, MP não intervirá. Outro ponto aqui, o parágrafo único, tá? Ele foi objeto de inserção recente, né, para nossa vamos dizer, dinâmica de legislação 2019, né, considerando que estamos em 2023, é recente, é de que o Ministério Público ele intervirá quando ele não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar. Então, é só um divórcio, é litigioso, não tem violência doméstica, MP não vai intervir. Carol, é só um divórcio, não tem filhos incapazes, mas tem violência doméstica. Aí, pelo parágrafo único do 698, o Ministério Público, obrigatoriamente, ele irá intervir. Beleza? E o 699, pessoal, também chama atenção que decorre, né, dessas questões de divórcio envolvendo filhos, a questão de abuso ou alienação parental, tá? E o que nós temos aqui é que quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, né, que ali vai ser da criança, ele deve estar acompanhado por especialista. Existe uma equipe que irá acompanhar este depoimento. Geralmente são psicólogos, tá? E os juízes também, a regra é que sejam treinados para tomar este depoimento de incapazes, tá certo? E aqui, né, envolvendo a temática incapaz, nós tivemos recente uma decisão do STJ que autoriza, inclusive, a possibilidade de se ter depoimento de incapaz em casos de divórcio, que nem envolva alienação parental. Ah, Carol, mas como assim? Porque o incapaz, ele é familiar, ele é impedido. Não, o entendimento do STJ foi no sentido de que pode, sim, ser colhido este depoimento, tá? Porque aqui, na verdade, a criança ela tem a relação tanto com um quanto o outro. E por ser, eu digo, o pai e a mãe, né, os cônjuges. Então, não haverá essa questão da parcialidade para um ou para outro. Então, o STJ foi um entendimento recente, se não me engano, é agora do mês de junho, que autorizou, inclusive, depoimento de filhos incapazes em ação de divórcio. Tá certo? Pessoal, aqui, com relação aos requisitos específicos do procedimento especial das ações de família, são estes pontos aqui. Carol, e o que falta aqui? Aí eu vou de forma subsidiária para o procedimento comum, todo o restante que nós temos lá no nosso Código de Processo Civil. Mas ainda, tá? Eu quero trabalhar com vocês outros aspectos também que pode decorrer desse litígio. E quais são esses outros aspectos que decorrem daqui e que é uma outra ação, uma outra prestação de serviços que nós podemos propor ao nosso cliente quando esse cliente nos procura envolvendo um divórcio litigioso? Que é o seguinte, pessoal. Poxa, eu vou partilhar uma casa. Poxa, eu vou partilhar um apartamento. Quem está utilizando esse apartamento? Porque sempre acontece isso. Um acaba saindo do imóvel e o outro vai ficar. E aí, eu tenho alguma prestação de serviço? Eu teria algo aqui para propor ao meu cliente para amenizar este fato que ele não está tendo fruição daquele bem que é um bem de todos? Digo de todos, né? Dos cônjuges? E sim, nós temos, pessoal, a possibilidade de arbitramento de aluguel. Quando eu tenho um imóvel, tá, que é do casal, será objeto de partilha. O imóvel será objeto de partilha. E até que se tenha a partilha, até que de fato a outra parte veja a cor ali, o produto, né, a venda do bem, que é o produto dinheiro, se um só utilizar este bem, nós estamos diante de um uso exclusivo por um dos cônjuges. E o entendimento que existe é que aquele que não está utilizando o bem, ele pode pleitear uma espécie de indenização pela não fruição do bem. E aí surge a questão do arbitramento de aluguel. É uma outra ação que você pode fazer em paralelo a um divórcio litigioso. Ah, Carol, mas
Tô aqui pensando, se eu posso acumular divórcio, se eu posso acumular guarda, visitas e alimentos, por que, sabendo que tem um imóvel, que só dos cônjuges está utilizando exclusivamente este imóvel, que vai ser objeto de partilha, por que eu também não cumulo já esse arbitramento de aluguel? Aí eu não recomendo, tá, pessoal? Por quê? Vocês vão ver, eu trouxe para vocês que nós tivemos entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que não será acumulado, tá? Que eu não tenho essa acumulação. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho ainda alguns entendimentos que admite que eu posso acumular. Só que é um aspecto extremamente mais do direito civil, porque envolve as regrinhas de condomínio. E tem que ter, eventualmente, um laudo pericial para se, de fato, apurar qual seria o valor adequado dessa indenização. Então, aqui é uma sugestão, tá? No sentido de que deva-se propriamente aqui fazer uma ação de arbitramento de aluguel. E essa sim a gente tem que ter uma certa atenção, porque eu não tenho jurisprudência pacificada. Então, por isso que às vezes ela acaba atravancando o divórcio, por isso que eu acho interessante ela trabalhar ela em paralelo. Eu vou mostrar para vocês os julgados que nós temos a respeito disso, tá? Primeiro ponto, olha só, deixa eu aqui caminhar um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Análise jurisprudencial. Vamos cumular divórcio e arbitramento de aluguel, né? Então, aqui é um julgado recente, né? A nossa aula é do dia 22/6/2023, como vocês podem ver, esse julgado é do dia 20 de junho de 2023. Então, arbitramento de aluguel em seu favor pela utilização exclusiva do requerido do imóvel e do recebimento dos aluguéis dos demais bens imóveis não comporta análise, devendo a autora ingressar com a demanda própria. Então, aqui, vejam, né, que é um caso em que era uma ação de divórcio que envolvia guarda, alimentos, partilha de bens e também o arbitramento. Não, arbitramento determinou o Tribunal de Justiça de São Paulo que se tem que fazer uma ação própria. E por que eu vejo aqui como estratégia processual nós não acumularmos o divórcio com o arbitramento de aluguel? Porque realmente este assunto ele não é pacificado. Por que ele não é pacificado? Primeiro, nós temos um posicionamento de algumas câmaras, tá? De alguns... eu sempre trabalho com jurisprudência, então sempre assim, pessoal, eu vejo de extrema importância a gente ter entendimento jurisprudencial e não, de fato, o que o juiz vai achar ou não. Porque a depender do que o juiz achou ou não, no tribunal eu consigo reverter. Então, sempre acabo balizando, né, a tomada de decisão, a estratégia processual em jurisprudência de tribunal, jurisprudência sempre recente também, tá, pessoal? Porque se a gente ficar utilizando jurisprudência aí passada, então pode ser que tenha mudado o posicionamento. Primeiro ponto, com relação à questão de arbitramento de aluguel. Nós temos posicionamentos no sentido de que só posso ter o arbitramento de aluguel após a partilha, porque eu tenho, né, desembargadores que entendem que antes da partilha existe um fenômeno de mancomunhão. Mancomunhão não é de ninguém. E aí eu não posso cobrar, um não pode cobrar do outro. Então a gente tem esse ponto. E aí, nós, advogados, nem sempre nós estamos pelo autor de arbitramento de aluguel, às vezes nós estamos pelo réu. Então, quando eu tenho que responder uma ação de arbitramento de aluguel, isso para mim é favorável. Eu falo, não tem que ter arbitramento de aluguel neste momento, porque não ocorreu partilha. Então, existe esse fenômeno de mancomunhão. Mas isso somente se não ocorreu partilha, tá? Então, eu tenho que analisar. Agora, existem outras câmaras que entendem o seguinte: olha, mesmo que ainda não tenha ocorrido a partilha, o simples fato de se ter já aqui o divórcio, a ação de divórcio, já vai reger as regras do imóvel pelas regras de condomínio, porque já existe um condomínio entre eles. E aí, o que vai acontecer? Já pode ser arbitrado aluguel. Então, nós realmente temos esse posicionamento divergente, e em razão dessa divergência, por isso que eu vejo como uma estratégia não utilizar a acumulação de arbitramento de aluguel dentro do divórcio. Porque pode ser que o divórcio fica todo parado, o divórcio, a questão da guarda, os alimentos, até discutir essa divergência. Por isso que, por uma estratégia, eu vejo adequado
a ação de arbitramento de aluguel, ela correr em separado, tá? Porque pode ser que esse assunto vá para o tribunal e não deixe parado o divórcio com alimentos, guarda, com outras questões a serem discutidas, tá certo? Carol, sério que tem, então, esse posicionamento aí que é divergente? Sim. Onde que nós temos isso? Olha só. Ó. Pessoal, veja aqui o segundo, tá? Depois eu vou voltar ali no primeiro. O segundo ponto. A segunda ementa, ela é de 31 de maio de 2023. Ela fala assim: pretensão de arbitramento de aluguel sobre imóvel comum do ex-casal, descabimento, divórcio realizado sem partilha, existência de mancomunhão. E aí, esse de 31 de maio de 2023, né? Depois vocês vão ter acesso ao material, você tem o número, pode pegar o acórdão, né? E aprofundar. Ele faz menção, ele cita esse outro de 2022. Que esse outro de 2022, ele vem me trazer um pouquinho mais de informações. Que ele me fala assim: aluguéis somente podem ser exigidos após a partilha, uma vez que antes disso os bens estão em mancomunhão. Enquanto não operada a partilha, é inadmissível a cobrança de qualquer valor entre os cônjuges relativo à fruição do imóvel. Este é um posicionamento. Mas nós temos posicionamento de que eu já posso ter o arbitramento de aluguel com a decretação do divórcio. E lembrando, né, pessoal, quando a gente tem eventualmente um divórcio litigioso, às vezes a gente já busca aquele julgamento parcial, decreta já o divórcio e continua a briga com a partilha e a questão de alimentos e guarda. E aí é onde entra a nossa estratégia, advogados. Eu tenho que lutar para ter o mais breve possível a decretação do divórcio para eu entrar com a ação de arbitramento de aluguel. Porque olha só agora, esse outro julgado, o primeiro julgado que eu tenho aqui, é um caso que foi indeferido, na verdade, uma tutela provisória para já arbitrar o aluguel logo de início. É só isso que foi indeferido. Mas ele já reconhece que, com a decretação do divórcio, não se fala mais em mancomunhão, então veja que é divergente dos outros que nós vimos, né? E até que ocorra a partilha, a relação já rege pelo condomínio. E aí, sendo condomínio, eu já tenho a questão da indenização por um só usufruir exclusivamente o bem. Mas o que o tribunal entendeu aqui neste, né, é que não pode ser fixada tutela de urgência para já obrigar a pagar. Então, é algo que não é urgente, dá para esperar a sentença por arbitramento, porque a gente vai precisar indicar valores, seja por, eventualmente, né, aqui, avaliações que as partes apresentam, ou por uma perícia judicial, tá bom? Então, aqui, o que nós temos que observar na estratégia, por que é que nós vamos, eventualmente, né, termos esta cisão, não fazer o arbitramento de aluguel junto com o divórcio, porque a gente pode cair nessa discussão se tem ou não tem a mancomunhão, tá? Isso pode levar para o tribunal, e levando isso para o tribunal, pode ser que a nossa ação de divórcio, a guarda, o regime de visitas, fica tudo suspenso até o tribunal julgar. Então, por isso, por uma estratégia, é importante a gente separar. E aqui, pessoal, a outra estratégia, né, processual que eu chamo a atenção de vocês poxa, sabendo que eu tenho entendimento de que enquanto não ter partilha, você não pede nada. E o outro fala, pelo menos já decretou o divórcio, você já pode pedir arbitramento de aluguel. Então, vamos lutar para que nessa ação de divórcio, que tem divórcio, tem guarda, tem alimentos, tem visitas, vamos lutar para a gente ter a decretação do divórcio imediatamente. Pede julgamento parcial do mérito. Decreta divórcio, juiz. Continuamos a briga com outros pedidos. Porque decretou o divórcio, sinal verde para você fazer a ação de arbitramento de aluguel, que é essa do primeiro julgado que eu trouxe aí para vocês, tá? Carol, mas veja bem, quando falamos nessa ação de arbitramento de aluguel, tudo isso que nós vimos é o autor, ok? Então, o autor, ele toma essa estratégia para ele, de fato, iniciar esta ação de arbitramento de aluguel. Mas e o réu?
Temos algo relacionado à defesa do réu para esta ação de arbitramento de aluguel? Sim. Qual seria isso? Um possível elemento, a gente já vimos, né? Um elemento de defesa é a questão dessa mancomunhão ainda, que eu posso utilizá-la, tem posicionamento, se eu estou pelo réu, né? E um outro elemento de defesa que nós temos é se por um acaso, tá? Esse cônjuge, se por um acaso, este cônjuge que ocupa exclusivamente o imóvel, este cônjuge, ele ocupa o imóvel em conjunto com o filho comum. Se por um acaso ele está utilizando este imóvel com o filho comum do casal, eu já tenho uma forma de derrubar e falar que não é ocupação exclusiva. Exclusiva não. Porque o filho comum está também no imóvel. E aí, o que a gente, utilizando, né, esta ideia, este ponto, eu consigo já virar e falar, olha, se for fixar alguma coisa, não é de fixar 50-50, porque eu não estou no uso exclusivo do imóvel. O filho comum também está no imóvel. Então, isso, né, este elemento de defesa já pode nos auxiliar na questão de eventual fixação. Só que aqui, tá, pessoal? Embora nós tenhamos entendimento, precisa também ficar muito claro o que já se resolveu sobre estes alimentos. Se por um acaso, sobre os alimentos do filho comum, que mesmo que reside com um dos cônjuges, já ficou estipulado que não teria nada de habitação, custos, então esta minha tese de que eu tenho que pagar um percentual menor que 50%, ela pode não se sair bem. Porque a gente tem entendimento, ó, eu vou colocar aqui para vocês, essa questão ainda também é controvertida, tá? Nós temos aqui, ó, veja o primeiro. Ação de arbitramento de aluguel com fixação de guarda. Fato do imóvel servir de moradia para os filhos comuns, além de afastar a tese de uso exclusivo do patrimônio comum por um dos cônjuges, que foi isso que eu disse para vocês, tem o potencial de converter a indenização proporcional pelo uso exclusivo em prestação in natura, sob a forma de habitação. Agora, se já tem a questão dos alimentos decidida, tá? E nessa questão de alimentos não falou-se nada sobre a questão da habitação, a gente entra nessa segunda vertente aqui, nesse segundo acordo, tá? Ó, direito do autor de receber indenização correspondente ao uso da propriedade comum e relevância do filho comum dos litigantes residir no imóvel. Então, segundo o entendimento desta Câmara, eu estou trabalhando o que está em negrito, a condômina que utiliza imóvel comum com exclusão do outro condômino tem o dever de indenizar este sob pena de enriquecimento ilícito daquela, ainda que o filho deles resida no local também, quando a pensão alimentícia está fixada pecuniariamente, sem a pactuação expressa de moradia como forma de alimentos in natura. Então, cuidado, tá? Ah, recebi aqui uma ação, vou fazer uma defesa em arbitramento de aluguel. Ah, o filho também mora na casa, então não é uso exclusivo. Mas espera aí, nos alimentos, falou que aquele cônjuge que quer receber a indenização, ele era responsável pela moradia? Se não falou, gente, essa tese, ela é bem frágil, tá? Óbvio, a gente pode utilizar, mas ela tem uma certa fragilidade e é interessante a gente já fazer o quê? Mostrar para o nosso cliente, para fins, né, de demonstrar ali qual é o risco que nós temos na ação judicial, tá bom? Então, aqui, né, essa temática arbitramento de aluguel em decorrência de divórcio, ela é bastante, né, o que nós falamos aqui, ela é bastante divergente ainda, tá? Então, a gente tem uma série de divergências a respeito dessa temática, tá certo? Pessoal, finalizei aqui o que eu trouxe, né, de exposição para vocês. A gente tem aqui ainda 20 minutinhos para o encerramento da nossa aula e eu vou deixar aqui aberto o espaço para que vocês façam aí as ponderações, tragam eventuais dúvidas, para que a gente possa refletir e finalizar aqui o nosso tema a respeito dessa nossa aula. Só aqui, antes de eu abrir, tá, pessoal?
O pessoal, eu vi no chat que perguntaram meu site, nome e tal. Eu vou colocar no site o meu Instagram, tá? Porque eu utilizo bastante o meu Instagram, eu sou professora, então eu tenho as aulas aqui na ESA, também eu também ministro aulas em outras instituições, e sou professora, e aí lá no meu Instagram sempre vão os anúncios de onde eu vou estar com as aulas. Então, o meu Instagram é Carol Macaubal, tá? Carol Macaubal. Aí vocês lá pelo Instagram tem as informações e os aspectos aí relacionados, né, à minha atividade como professora, mas como eu já disse para os senhores, não sou apenas professora, sou advogada, estou na lida junto com os senhores dia a dia ali, né, para ver o que acontece no nosso judiciário. E aí, pessoal, eu vou deixar aberto aqui para questões, para dúvidas aí, vamos aí debater, refletirmos. Estamos entre advogados e que estão no dia a dia do judiciário, vendo o que acontece, e muitas das vezes, né, a gente se depara com algumas questões que fala, meu Deus, como assim? Fiquem à vontade, pessoal. Professora, bom dia. Olá, bom dia. Não tenho nenhuma dúvida, só abrir o microfone para parabenizá-la, que hoje, de fato, eu aprendi muito. Parabéns pelo conteúdo, pela didática, muito excelente. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, Marcelo. Professora, bom dia. Bom dia. Uma dúvida com relação à assinatura dos dois cônjuges na petição do divórcio consensual. Com essa digitalização de tudo, a senhora fala da assinatura, ela pode ser uma assinatura digital ou ela tem que ser aquela assinatura física no papel? Eu não vejo nenhum problema com relação à assinatura digital, tá? Carol, porque hoje as coisas, de fato, elas estão nesse movimento de digitalização. No entanto, se o juiz ali falar, eu quero assinatura digital com o código ICP, esse juiz ele está corretíssimo, porque a assinatura digital, ela de fato tem validade se ela tiver o ICP, que é aquele do ECPF, que é o certificado digital. Então, de fato, nós temos isso. Então, assim, o que funciona é que hoje, né, pessoal, obviamente, nós aí, advogados, além do próprio, né, o cliente que vai ao nosso escritório, a gente tem o nosso cliente, que ele é um cliente virtual, que ele não vai no nosso escritório, né? Então, tudo é digital. Mas a gente está tendo, sim, já juízes que eles estão propriamente implicando com essa assinatura, que ele quer a assinatura digital pelo ICP, mas isso também não está errado, tá? Porque, de fato, a assinatura digital tem validade, essa que tem as regras aí do ICP. Qual é a alternativa para isso? É enviar a minuta em PDF, pedir para eles fazerem a impressão, assinar e devolver em PDF assinado à mão. Ok, obrigado. Tá bom? Por nada. Mais alguém? Pessoal, não precisa ficar com vergonha nem nada, não. Estamos entre colegas aqui, hein? Que bom, a aula então não trouxe dúvidas. Olha só que maravilha, hein? Muito obrigada, pessoal. Estou vendo aqui o chat e estou vendo que o pessoal gostou da aula. Poxa, muito obrigada mesmo. Fico feliz em saber e feliz em saber aí que eu consegui trazer conteúdo para vocês, pontos para a gente ficar atentos, que a advocacia é exatamente isso, né? A gente sempre compartilhar para que todos possam ter uma atuação aí sempre muito boa e que a gente tendo essa atuação, a gente colabora, inclusive, para o Poder Judiciário, para que a gente tenha decisões mais rápidas, decisões corretas. Fico realmente muito feliz aí com o retorno aí de vocês com relação à exposição, com relação à aula. Professora, bom dia. Bom dia. Adriana, aqui de Santos, já tive aula com a senhora na ESA de Santos, viu? Sou sua fã. Que legal, bom. Fiquei muito contente quando eu vi seu nome, viu? Na relação, falei, isso daí eu não posso perder, de jeito nenhum. Só uma dúvida, esse material vai ficar disponível? A senhora colocou? Eu já passei sim, tá? O material já está com
a equipe técnica da ESA, mas de todo modo, Adriana, eu vou reforçar para que eles disponibilizem isso para vocês. Eu acredito que vocês tenham indicado no e-mail, eles têm a lista de e-mails de vocês, para que eles disponibilizem esse material. Ah, excelente, porque tem os julgados, são recentes, né? É um material importante. Sim, pode ficar tranquila que eu vou reforçar para que os materiais sejam disponibilizados para vocês. Ai, por favor, venha presencialmente aqui ministrar um curso aqui para ESA Santos, hein? Opa, vou sim, é só ver aí com o pessoal que está cuidando, entrar em contato comigo, que vou com o maior prazer. Adoro Santos, viu? De verdade. Legal, aguardamos, viu? Um abraço. Outra. Estou vendo aqui uma dúvida no chat. Doutora, no caso também pode ser habilitado aluguel sobre veículo que ficou com um dos cônjuges, mas que este é também usado para levar os filhos à escola. Olha, Flávio, aqui é a sua dúvida. Eu não vejo nenhum impedimento. Nós estamos diante de um bem. E eu tenho apenas um único cônjuge utilizando este bem de forma exclusiva. Ah, mas leva os filhos na escola. Mas a gente tem também uma utilização. Entra aqui, por analogia, Flávio, a questão de que um cônjuge está fazendo o quê, né? Um cônjuge só está utilizando o imóvel, mas a moradia em comum também do filho. Então, eu vejo, sim, a questão... esse arbitramento de aluguel, tá, pessoal? Para vocês fugirem um pouquinho dessa palavrinha aluguel, na verdade, o que nós temos é uma fixação de indenização pelo uso exclusivo do bem, tá? Então, é em razão disso. Então, nós chamamos, né, de uma indenização que recebe o nome arbitramento de aluguel. Então, para fins de bens do veículo, você pode utilizar aqui uma ação de fixação de indenização, tá? Para fugir aluguel e imóvel. Então, por analogia, eu não vejo problemas. A Patrícia aqui convidando para Campo Grande. Vou com o maior prazer, gente. Onde vocês falar que tem que ir dar aula, conversar com advogados, falar sobre casos, eu já tô dentro, tá? Só a gente formalizar o convite que eu vou com o maior prazer. Diga, Sávio. A senhora me desculpe, eu estou com um delay aqui, então pode ser que talvez eu entre no meio de uma conversa aí, a senhora desculpa. Ontem eu fiz uma pergunta para o professor, não é objeto da aula de hoje, mas é sobre pensão. Quando a mãe solicita a pensão dos avós paternos, o entendimento hoje, eu não lembro onde que eu li, confesso, o entendimento hoje é que chame os avós maternos também na obrigação. A senhora poderia me explicar, por favor? O que nós temos hoje, tá, com relação a alimentos e a obrigação dos avós, que são os alimentos avoengos, né? Ela é uma obrigação subsidiária, tá? O que é uma obrigação subsidiária? Primeiro é o devedor principal. Somente em razão de uma impossibilidade absoluta desse devedor principal, que são os pais, aí sim eu vou para os avós, tá? Então, assim, eventualmente, se você incluir em uma ação de alimentos, questões envolvendo aqui os avós, vou trazer os avós, com toda certeza, a matéria de defesa destes avós vai ser propriamente esta responsabilidade subsidiária. Então, tem que tomar muito cuidado se inclui ou se não inclui. E aí, o cuidado que eu digo, tá, pessoal, quando o nosso cliente não tem gratuidade da justiça, a questão da sucumbência. Porque é muito chato quando a gente tá com o cliente tá precisando de alguma coisa e a gente leva uma conta para ele, né? Então, toda estratégia, ela tem que ser muito bem pensada. Então, hoje, o nosso entendimento, inclusive, nós temos súmula de cabeça, eu não vou recordar o número da súmula do STJ, tá? Mas vale você dar uma pesquisada, é uma responsabilidade subsidiária, somente se os pais, devedores principais, não tiverem condições de arcar com os alimentos. Carol, em complemento à questão do colega, bom dia. Aí eu tenho que ingressar contra, igual, por exemplo, no caso, se o pai não paga os alimentos, né? Eu ingresso contra os avós paternos ou tem que ser ambos os avós, maternos e paternos? Aí é que tá, né? Olha só, aí é onde entra a estratégia processual. Ao Marcelo, obrigada, Marcelo. O Marcelo colocou no chat, é a súmula 596 do STJ, tá bom? A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. E a Camila nos pergunta assim, olha só, nós temos aqui
uma situação, eu vou ingressar contra todos ou contra um só? A matéria de defesa, se você ingressa só contra, tipo, os paternos, a matéria de defesa deles vai ser chamar os maternos, porque tem que dividir. Só que assim, eu deixo para outra parte. Eu estou pela mãe, né? Eu não vou levar os avós maternos. Deixa a outra parte trazer isso. Pode ser que o advogado não saiba, acaba comendo bola, que aí onde entra a estratégia processual, eu não levei essa responsabilidade. Mas a importância de se deixar o cliente avisado. Existe o risco de ser partilhado também entre os seus pais, que também são avós. Tá? Só fazer um adendo, professor, eu tive um caso justamente assim, experiência própria aqui. E, na verdade, eu requeri, né, a obrigação dos avós paternos, eles alegaram justamente que a chamada dos avós maternos, mas no meu caso, os avós maternos, eles já participavam, porque as crianças, eles já almoçavam na casa dos avós maternos, então eles tomavam banho, eles iam buscar na escola, eles faziam toda uma dinâmica, e a gente acabou provando que os avós maternos, de alguma forma, já contribuía também. E aí foi chamado os avós paternos e foi deferido como complementar, né? Não foi um valor total, como foi como complementar, mas foi nesse caminho. Exatamente. Eu não levaria, tá? Porque eu deixo a outra parte vir. Aí, se a outra parte fizer, de fato, o chamamento lá dos avós, dos pais do meu cliente, ok, aí a gente vê a matéria de defesa. Mas o que você pode fazer? Se chama estratégia processual. O que você pode fazer é, olha, já informo que os avós maternos, se for o caso, já contribuem com isso, isso e isso. Já contribuiu com a parcela deles, né? Então, agora, os paternos, que não contribuem nada, precisa complementar com isso, isso, aquilo. É toda uma questão de estratégia, tá, Camila? Tá bom, Carol, obrigada. Nada. O Flávio fez um questionamento, essa condição de não pagar alimentos deve ser absoluta? Não, olha, Flávio, a própria súmula que está no chat, o 596, diz que ela pode ser absoluta ou parcial, tá? Então, você vai depender de caso a caso mesmo ali para analisar, e aí a gente utiliza sempre o que está a favor ali, né? Os termos a favor para a gente, para debater no curso do processo. A Roseli falou, a juíza de Catanduva exige ambos. Ok, a juíza já aplica a questão da legislação e que, de fato, né, é a voz, a palavra, então vão ser tanto paternos como maternos. Mas aí sempre, gente, são estratégias. E aí, quando eu digo estratégias também, né, a gente precisa sempre saber muito bem onde atua. Então, aqui o pessoal no interior, Catanduva, já sabe quem são as juízas, né, desses casos de família. Então, eu já vou fazendo também essa curadoria na minha atuação. Pô, eu já sei que ali, naquela vara, acontece desse jeito. Então, já arrumo para depois não ter dor de cabeça, para não enrolar o processo. Então, sempre é importante, né, na estratégia processual, você saber, peraí, deixa eu ver como essa vara é com relação a este assunto. Então, eu faço bastante isso, porque a minha ideia sempre é ter o processo efetivo, o processo mais sério possível, não ficar cumprindo decisões que eu sei que pode ocorrer no curso do processo. Então, realmente, eu estudo ali toda a questão da vara, como é que vão se dar os trâmites, e já deixo, assim, arrumado para julgar, para resolver o problema. Mais alguém, gente? Bom, então, se não temos mais nada, encerramos aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês que estiveram aqui durante essa nossa aula, nossa conversa. Novamente, vou reforçar para que o suporte da ESA encaminhe para vocês o material que eu disponibilizei, que eu trabalhei aqui na aula, e espero revê-los aí em outra oportunidade, seja presencial, aí cada um na ESA da cidade de vocês, ou mesmo aqui de forma virtual. Tá bom, gente? Um beijo, boa tarde aí para todos, um excelente trabalho. Tchau, tchau. Abraços. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutores.